noite. Boa noite. Queria agradecer a presença de vocês, tanto do pessoal da pós quanto do pessoal da gravação. E queria então dizer que nós, do programa de pós-graduação em Imagem e Som da UFSCar, não precisa ter diferença, né? Estamos muito felizes, né, de receber a aula magna do nosso programa de pós-graduação, que vai ser dada pela professora Nilda Jacques, né? Enfim, que vai falar do lugar do sujeito nas pesquisas em comunicação, o enfoque nos processos de recepção. Sabe aquilo que eu não consigo falar na aula? Ela vai conseguir falar. Na relação das audiências com o audiovisual, tá? O evento, então, assim, é muito feliz para a gente, essa presença dela aqui, né? Porque é um assunto que, inclusive, na pós-graduação a gente não lida muito, então é uma coisa a mais que a gente está querendo trazer para o nosso programa, para a discussão do nosso programa. Então, a palestra Recepção e Consumo Midiático, Tradições, Abordagens e Questões Fílmico-Cinematográficas, chique sinônimo, será ministrada pela Nilda, que é professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, É assim que fala? É assim que fala. A gente tira o F. UFS. Nilda, então, ela é doutora em Comunicação pela ECA USP, com pós-doutorado realizado na Universidade de Copenhague e na Universidade Nacional da Colômbia, onde foi supervisionada por aquele colombiano famoso que todos nós conhecemos, que é o Jesus Martínez dele, certo? Faz parte da formação dela. A professora Nilda é uma das consolidadoras dos estudos de recepção no Brasil, tendo desenvolvido pesquisas empíricas de âmbito nacional e internacional, interessadas em compreender a atuação da mídia na vida cotidiana de diferentes grupos sociais, como jovens urbanos, quilombolas, segmentos rurais, entre outros. Então, a pesquisa da Nilda mais recente trata dos aspectos teórico-metodológicos da recepção no cinema, por isso que não interessa para a gente aqui. Né? O encontro será mediado por mim. Então, muito obrigada. Deixa eu ver se está ligado. Será que eu preciso usar o microfone? Vocês que sabem, vocês aí de trás. Não, a gravação tá com o microfone sem fio lá. Ah, é? Sim, pode estar. Pedro, é melhor ligar o microfone ou não? Não, tá aqui no Instagram. Ah, é? Como está conseguindo ouvir? Vocês estão ouvindo aí, Thiago, aí atrás? Ouvindo? É, tá bom. Deixa ligado só para desencarnar. Ah, Mas não precisa colocar. Não preciso ficar. Não, fica à vontade. Isso aí me deixa um pouco constrangido. mas uma coisinha. Como atividade da pós-graduação, nós vamos estipular uma lista de presença assim que terminar a palestra e começar a discussão. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu agradeço muito o convite. Eu imagino que tenha sido o Guilherme que me indicou. E agradeço a Flávia por ter aceito a indicação. Eu imagino que tenha sido isso, porque não tenho transitado muito por esses lados aqui do país, né? Conheço o Dário, que compartilha comigo, agora menos intensamente, eu estou presente no Hotel, né? Também conheço o Massalola, que é da mesma equipe, mas eu não conhecia ninguém mais aqui do corpo docente, né? Bom, eu acho que eu não vou falar assim, objetivamente de tudo que foi listado aí nessa apresentação, né? Mas foi boa, né? Foi bem legal. Porque talvez isso venha na conversa ou entreviado com as coisas que eu vou apresentar. Tá? Eu decidi assim, mostrar um pouco mais o panorama do campo, para um pouco provocar vocês assim, sobre a questão dos estudos de recepção nesse âmbito do cinema. Né? Então, vou começar, por onde eu sempre começo os cursos de recepção, que é trazer um estado da questão que foi escrito na década de 90, um pouco da tradição internacional, dos estudos
da recepção. Não sei se vocês chegam a tocar nesse âmbito, né? Mas esse foi um texto que circulou internacionalmente que tenta mostrar 5 grandes tradições do estudo da recepção desde os seus inícios. Tá? E foi escrito por esse dinamarquês Klaus Jensen, que foi meu supervisor quando eu fiz um pós-doc em Copenhague, e Carl Rosengren, não tem aquele pontinho ali, tá? Que é um sueco. Conta a lenda que esse texto foi escrito no final da década de 80, na época que não tinha ainda e-mail, foi escrito assim no Mar do Norte, ali, no meio dos 2 países, por telefone. Eles trocando algumas ideias sobre essa discussão. Sendo que o Klaus Jensen é formado em literatura, mas atua na área da comunicação, e o Rosengren é sociólogo, então era uma tentativa de fazer esse estado da questão a partir das ciências humanas e das ciências sociais. Tá? Então, vou mostrar para vocês assim, não vou entrar em detalhes, porque isso aqui às vezes leva um semestre dando, meio semestre, né? Não sei se o Guilherme vai trabalhar com esse texto em aula, né? Aqui tem um grande panorama, assim, dessas 5 tradições que formataram os estudos de recepção até o final da década de 80. Tá? Então, assim, rapidamente, isso aqui está no texto desses 2 autores, mas não dessa maneira sistemática que eu coloquei aqui. Tá? Então, na coluna da esquerda, são as perguntas de pesquisa que essas tradições fizeram, né, para pensar a relação das pessoas com os meios. Depois, como é que eles pensavam os processos comunicativos, como é que foram pensados os processos de recepção, né? Os meios emissores, as mensagens, o próprio receptor. E ali embaixo, na última linha, ali, que eu botei tipos, funções, usos, classificações, ali são questões assim, bem diferentes entre uma tradição e outra. Eu deixei assim, um pouco para pontuar como se desenvolveram, de que maneira atuaram. Ali não está tão sistemático assim, são observações, tá? Então, o que eu acho que é importante acentuar nesse quadro, esse grande resumo, né, é que se desenvolveram mais ou menos nessas décadas, tá? A década de 20 seria a teoria dos efeitos, na década de 40, uso de gratificações, na década de 60, tudo mais ou menos e concomitantemente. Não significa que essas tradições estancaram, elas continuam, inclusive são retomadas de vez em quando até hoje. Na década de 60, os estudos culturais, na década de 70, os estudos literários, na década de 80, a análise da recepção, que é uma perspectiva muito particular do próprio Klaus Jensen. Ele, como um dos autores desse artigo, né, ele colocou a perspectiva dele, mas que não teve tantas influências assim. No Brasil, chegaram mais as 4 primeiras, né, em lugares diferentes. E uma coisa que eu queria assim, destacar e enfatizar é que a teoria da comunicação basicamente começa pensando a recepção, né, com a teoria dos efeitos. Aí que começa o desenvolvimento, né? Então não é uma coisa nova, é uma coisa que funda os estudos das teorias da comunicação, né? Preocupadas com o efeito do rádio na Segunda Guerra, na entrada do cinema, ou seja, quando, precariamente, né, que se tornou depois em diferentes momentos uma indústria cultural, né, dependendo do desenvolvimento de cada país, né? Mas a preocupação era com o rádio e com o cinema, basicamente. Né? E então, e muito recentemente, quer dizer, não muito recentemente, mas no início dos anos 2000, por aí, eu ouvi um dos teóricos latino-americanos que tiveram alguma influência assim, no campo do Valério Fuenzalida, que é um chileno, trabalhou bastante com educação para os meios, né, recepção ativa. Ele, numa palestra, disse, isso foi no início da questão da convergência midiática, bem no início. Ele disse, atualmente, hoje, a teoria da comunicação é a teoria da recepção. Porque com a gente participando ativamente, né,
da relação com os meios, através das redes, das plataformas com os meios mais tradicionais, só tem um jeito de explicar essa participação, que é a partir daí, né? Então ele disse assim, 10 anos atrás ele disse, atualmente a teoria da comunicação hoje, a teoria hegemônica deveria ser a teoria da recepção, porque é a única que absorve completamente o sujeito na relação com os meios. E, claro, hoje eu diria que é impossível a gente pesquisar comunicação sem pensar nos processos de recepção, né? Participação, bom, dependendo do nome do problema que se quer enfrentar. Não estou puxando a brasa do meu assado, eu só estou observando empiricamente o que... não tem como estudar o jornalismo hoje sem pensar no leitor, né? Justamente por essa questão da convergência, né? E também é muito difícil estudar, eu já estou me adiantando assim, no assunto aqui, mas é muito difícil estudar um meio, né? Não tem como fazer estudos monomediais, né? Porque está tudo convergindo, né? Bom, então assim, rapidamente desse quadro aqui, não vou ler todo ele, mas vou puxar vou pensar a questão duas questões eu vou puxar, para não ficar muito chato, tá? Qual era a pergunta que essas teorias faziam, né? Então, a teoria dos efeitos perguntava o que os meios fazem com o receptor. Então, partir do pressuposto que os meios tinham o poder sobre, né? Um tempo mais tarde, com o próprio desenvolvimento da teoria dos efeitos, chega-se quase no oposto, né? Que são os usos e gratificações. O que o receptor faz com os meios? Nenhuma dessas perguntas consegue compreender toda a relação que se estabelece, né? De ida e volta. Um coloca todo o poder nos meios, outro todo o poder nos receptores, né? Como se os receptores pudessem só usar e se gratificar e não ter, né, algum impacto, né? Eu tenho que cuidar dessas palavras de impacto, influência, efeito, porque vai com uma tradição que não é essa que eu sou, né? Minha carreira tributária. Ou seja, são duas perguntas que vão para os extremos, né? E aí, quando chega na década de 60, que os estudos culturais começam a trabalhar a questão da comunicação, a pergunta se torna um pouco mais complexa, né? O que a cultura faz na relação das pessoas com os meios? Né? Então, começa a pensar o contexto, né? Não é uma visão isolada, meios de comunicação audiência, ou meios de comunicação recepção. Não, é pensar que tanto os meios de comunicação quanto os receptores estão imersos numa cultura. E é essa cultura que, não vou dizer define, influencia, determina, mas como é que essa cultura constitui essa relação? Porque os meios de comunicação eles são fruto disso, né? Existem até teorias que analisam os meios sem pensar todo o contexto, onde é que ela faz uma crítica, assim, sem pensar que essa crítica envolve não só questões econômicas, mas questões culturais, a formação dos agentes todos, né? Eu tenho assim umas experiências interessantes de ver a televisão, assim, né? Eu acho que a televisão, quer dizer, essa minha experiência de observar a televisão em outros países me deu essa certeza, né, de que isso é definidor, né? Eu fiz umas viagens lá pelas Guianas, eu não conhecia a francesa, fui para a Guiana, que é inglesa, fui para o Suriname, né? E fiquei assim impactada do que é a televisão, né? A gente pensa que a televisão é uma entidade universal, né? Toda a televisão é assim como a nossa, toda a televisão é muito parecida, né? Na mesma época que a televisão brasileira, que tinha toda essa configuração, né? Na Guiana, a televisão lá, ela não tem edição, ela é toda feita com... Bom, vocês nunca devem ter ouvido falar nisso, não tem tabletop. Quem se formou na década que eu me formei, né? Tabletop eram uns cartões, assim, que você colocava no estúdio e a televisão fazia um passeio, assim, né? Toda a televisão da Guiana é feita à base de tabletop. E o que eles fazem na televisão lá? Participação de nascimento, de casamento, de enterro, aniversário da família. Essa é a programação durante o dia inteiro. E quando tem o jornalismo é completamente sem edição, assim,
uma coisa assim que a gente não consegue imaginar, né? Na época que eu estava lá, houve um crime. E esse crime, sobre esse crime, eles entrevistaram o delegado, a vizinhança, o presidente da República. Assim, sabe, era um grande acontecimento, né? Então, assim, o que é isso, né? Essa televisão é fruto das legislações, da questão da infraestrutura tecnológica, do jeito de entender a comunicação, ou seja, não dá para falar, não dá para usar as mesmas teorias que a gente tem na televisão no Brasil, por exemplo, para pensar uma televisão na Guiana ou em qualquer outro país que tenha essa, o que eu vou chamar assim, precariedade, mas na verdade é uma coisa incomparável, né? Então, os estudos culturais, voltando para cá, para esse quadro, é essa perspectiva teórica que tenta entender esse bojo, né? Onde é que está inserido isso, em todo esse contexto, né? Os estudos literários não chegaram muito na comunicação, nos nossos cursos de comunicação, né? Mas tem um ou outro trabalho que usaram essa perspectiva para pensar, eu li umas 2 teses, eu acho, para pensar a recepção de rádio. Tem uma tese feita na PUC do Rio Grande do Sul que usou a teoria da estética da recepção, né, que está lá embaixo. Essa teoria que vem dos estudos, essa tradição que vem dos estudos literários, bem embaixo está ali a estética da recepção, que é a mais conhecida, né, Reader Response Theory, e tem umas outras derivações, tá? Mas chegou assim um pouco tangencial na área da comunicação. E também, segundo esses autores, essa teoria, apesar de ter rompido com uma tradição de análise literária, né, que veio do bojo assim, do movimento 68, revolucionou bastante os estudos literários, fazia a mesma pergunta: o que a literatura faz com o leitor? Mais ou menos como a teoria dos efeitos. Tá? Bom, eu estou passando assim a largos passos aqui, né? Tem mais coisa pela frente. O que mais me interessa é mostrar para vocês a situação do Brasil. E depois essa análise da recepção, que é a perspectiva do próprio Klaus Jensen, ela ela tangencia ou entra um pouquinho assim na questão dos estudos culturais, mas não se trata disso, tá? Busca ver interação entre audiência e e-mails, tá? Ela avança, digamos que ela supera a teoria dos efeitos, supera o uso de gratificações, entendendo a relação dessa interação, mas ela não considera de maneira tão ampla como os estudos culturais no contexto, tá? Ela avança, fica na interação, mas ela fica ainda na interação meios-audiências, fica no cotidiano, mas não amplia para pensar uma questão cultural, né, mais um escopo maior. E aí, um pouco assim, para não ficar só nesse quadro, como é que essas teorias pensam o receptor, né? A teoria dos efeitos pensa como indivíduos passivos e isolados que estão sob o efeito dos meios de comunicação, trata empiricamente nas pesquisas o indivíduo, não pensa isso como grupo, como segmento social, né? Os usos de gratificações, ao contrário, pensa que ele é ativo, portanto ele vai lá, escolhe, decide, se satisfaz com os meios de comunicação, mas a gente sabe que não é só isso, né? Ele se satisfaz com aquilo que é ofertado, não com aquilo que precisariam, né, ou poderiam receber. E ainda continua sendo um indivíduo esse, né? Porque eles fazem parte do mesmo paradigma, que é o positivismo, né? Que tá lá em cima, né? Trata a pesquisa como um fato e não vão na questão da interpretação. Os estudos culturais pensam que é um sujeito histórico, ativo, constituído socioculturalmente, ou seja, está nesse contexto, no mesmo contexto que estão os meios de comunicação. E ele é histórico no sentido de que ele vive os meios de comunicação naquele momento, né? Naquela situação, naquele contexto. E adiantando um pouco assim, o que o Guilherme Orozco, que é um mexicano que vem da próxima lâmina, né? Uma coisa que ele diz assim, quase um slogan, mas é uma coisa bastante interessante, um slogan teórico, né? Que a audiência não nasce. Em espanhol o receptor não nasce, se hace, fica mais sonoro, né?
a gente não nasce receptor, a gente vai se constituindo. A gente nós somos um tipo de receptor na infância, na adolescência a gente vira a mesa e os meios são ou não são, depois casa, descasa, tem filho. Na medida que a nossa vida vai se transformando, a gente vai mudando como receptor, né? Como consequência disso, né? Eu tenho um fato assim de bastidores, né, que eu gosto de contar, mas desculpe isso por pouca intimidade. Mas eu tive um namorado que tinha, quando a gente namorou, fazia 20 anos que ele não via novela. E eu era do Obtel lá, junto com o Dário, né? Ou seja, eu não só via novela, como analisava a novela. Por conta dessa minha novelidade, ele voltou a ver novela, né? Isso é uma coisa que empiricamente a gente pode ver essa afirmação do horóscopo, né? Ou seja, a vida dele trouxe um elemento para dentro da vida dele que faz com que ele volte a ser receptor de telenovela, né? Então a gente não como receptor a gente não é estanque, né? A gente vai na onda, né? A própria pandemia mostrou, né? Como as coisas se reorganizaram, como os meios tiveram outra inserção na vida das pessoas, né? Então, não existe uma teoria geral que explique a recepção. O que existe Bom, James Luke é um pesquisador americano vinculado aos estudos culturais, né? Eu termino a minha tese com outro slogan teórico dele, né? Que ele diz que não existe uma teoria da recepção. O que explica a recepção é a cultura. É a teoria da cultura do lugar onde a gente está vivendo. Então, não tem uma teoria que explique isso. O que explica é todo esse contexto que a gente vai sofrendo ou desfrutando. Bom, daqui, vocês teriam alguma questão para eu ir adiante ou se tiverem, preferem no final? Oi. Eu fico curioso de pensar as implicações metodológicas de cada uma dessas tradições em relação ao sujeito, né? Porque eu tenho a impressão de que só ali a partir dos usos e gratificações e estudos culturais a gente começa a fazer pesquisa com o sujeito. Até então era só uma suposição ou pesquisas muito de laboratório, né? Não, assim, eu não sei se isso aí não vai roubar alguma questão mais pra frente. Não rouba uma pergunta. Esse sujeito, então vocês estão falando de sujeito receptor, é isso? Sim. Ah, porque a gente ficou falando de sujeito esse semestre todo de sujeito narrador, né? Então é um outro sujeito. Também chama de sujeito. Sim, somos todos sujeitos, né? às vezes a gente é narrador, às vezes a gente é receptor. Exatamente. Não, a pergunta do Guilherme é interessante porque assim, aqui são tradições, não são as teorias propriamente dito, né? Na tradição da teoria dos efeitos, né, houve, vocês vejam ali da década de 20 até, parece que são 20 anos, né? Ali houve algum desenvolvimento até chegar. Esse desenvolvimento da teoria dos efeitos, estudos empíricos foram mostrando, não, para lá, eles não são tão bobalhões assim, eles têm uma certa atividade, até que chega nos usos e gratificações, né? Então, esse receptor que o Guilherme fala, que ele é pressuposto, é só na fase inicial da teoria dos efeitos, que é a da agulha hipodérmica. Estão lembrados disso na teoria da comunicação? A agulha hipodérmica ou a teoria dos efeitos diretos, né? Que é assim, os meios de comunicação dizem A e a gente deduz que eles entenderam, que nós entendemos A, né? Mas às vezes pode ser A1, A2, A3 ou pode ser B, né? Então, nem todo o desenvolvimento da teoria dos efeitos, dessa tradição, pensou o receptor como completamente inativo, tá? E hoje, eu só pressupondo. Eu tenho um teórico, eu já se me lembro o nome dele, o meu hard está cada vez mais menos hard. Esqueci o nome dele agora. Bom, daqui a pouquinho talvez me venha. Ele afirma que essa teoria, essa conhecida teoria hipodérmica, da agulha hipodérmica, não chegou a ser uma teoria, era uma hipótese. Uma hipótese do que os sujeitos absorviam completamente a questão dos meios. O Mauro Wolff,
né, no livro sobre teorias da comunicação, ele fala isso, né? Isso não chegou a ser uma teoria, era uma hipótese que não foi confirmada jamais. Bom, vou passar, tá? É aqui, né? Então essa é a tradição, eu diria assim, internacional. O Guilherme mais uma colega nossa e eu estamos tentando avançar nessa... Não passei mesmo. Ah, tá. Nós estamos tentando avançar nessas tradições, tá? Que esses dois autores pararam na década de 80. A gente está tentando ver se surgiram outras tradições, né? Ampliar esse quadro. Mas está sendo bem difícil por falta de tempo e falta propriamente de alguém que tenha se debruçado sobre isso, né? Será uma trabalheira chegar numa síntese dessa, podem imaginar, né? Às vezes se leva décadas. 2 segundos. Guilherme, você gravou o PowerPoint no computador? Ou está só aqui? Está só no E pendrive. vai acabar a energia. Então acho que é bom passar o arquivo do pendrive. Bom, vamos pra indo, a hora tela. que acabar a energia. Quer que eu faça isso agora? Senão vai tirar o Elan da Não, nossa... mas agora que eu Não. de capítulo a gente faz isso. Vamos interromper o raciocínio. Vocês podem, assim, dar uma respirada, pensar se tem perguntas. Continua, claro? Não, deixa eu... Tá. Enquanto tem isso, eu tenho uma pergunta sobre essa coisa do receptor que você falou. Parece assim que... Parece que no começo o receptor é uma coisa altamente mecânica e ele vai se tornando uma coisa mais maleável. É isso mesmo? As teorias vão compreendendo melhor a relação das pessoas com os meios, né? Os estudos empíricos começaram a mostrar, não é bem assim, né? Tem um estudo, não sei se vocês conhecem, uma das primeiras pesquisas de recepção dessa nova leva da década de 80 é do Carlos Eduardo Domingos da Silva, que é um jornalista. O cara da Globo. Que fez muito além do Jardim Botânico. Você já ouviu falar dessa pesquisa? Então, ali ele tomou a toda poderosa Globo, né, em Jornal Nacional e foi trabalhar com 2 grupos distintos de telespectadores operários. Um grupo em Santos, outro grupo em Natal. E ali ele constatou, né, através do estudo empírico, que mesmo politicamente, por exemplo, ligado às comunidades de base, serem votantes do PT, né, o PT estava começando na época, às vezes, mesmo sendo politicamente consciente, as pessoas, os homens, basicamente eram homens, gostavam de telenovela, se emocionavam com telenovela, não criticavam a telenovela, então depende muito de qual o que se está assistindo, né? Ou seja, ficção é uma coisa, noticiário é outra, as questões ideológicas, emocionais entram mais para um lado, mais para o outro, ou seja, eu sempre quando eu dou cursos fora, assim, eu peço para os alunos virem na próxima aula com uma espécie de um relatório de como é que eles se comportaram com a audiência no dia anterior, né? Esse exercício é super interessante para quebrar várias hipóteses que a gente tem sobre como é que o outro é receptor, né? A gente sempre pensa que o outro é o burro, né? Nós somos conscientes, críticos, etc. Né? Então, muitas dessas teorias pensam assim, né? Que o outro, porque é criança, porque é pobre, porque não é alfabetizado, porque mora na periferia, porque não tem que essas pessoas não são críticos, que não sabem diferenciar o que é uma verdade ou outra. Claro, não estou falando de fake news nesse momento, tá? Porque isso aí a gente não adentrou nessa última parte da história, né? Porque também tem certos momentos que as coisas também se embaralham, né? Ou seja, eu diria assim, que a gente sempre consegue uma pesquisa empírica sobre recepção flagrar um momento, que aquilo pode dali um pouquinho mudar. Por quê? Porque às vezes os próprios meios dão uma guinada mais para um lado, mais para o outro, então quando uma coisa se mexe, é um sistema, né? Quando uma coisa se mexe para um lado, as coisas se mexem para o outro também. Às vezes a recepção exerce alguma pressão e os meios mudam, ou fingem que mudam. Às vezes são os meios que dão a guinada, sabe? Então, todo esse movimento muda as coisas, né? Elas não são estanques, sabe? Então,
não dá para se afirmar coisas definitivamente. Uma das coisas que eu já fiz através de orientandos é pegar uma dissertação que eu orientei, 10 anos depois pegar aquela mesma dissertação, né, isso é uma questão metodológica, né, Guilherme? Outro aluno pegar aquela dissertação, partir do ponto onde terminou e retomar. E as coisas mudam bastante, né? Então, esses análises, assim, do tempo, né, como o Obtel, que é esse grupo que eu participo, pelo menos o grupo lá que eu faço parte, a gente tenta analisar novela por novela a partir do mesmo protocolo, né? A recepção da telenovela a partir do mesmo protocolo. Então isso vai mostrando esse movimento, né? Se a gente faz uma pesquisa e para por ali, a gente não consegue acompanhar essas mudanças que efetivamente acontecem, né? Então, quando eu trouxer aqui mais adiante o quadro que eu quero mostrar para vocês do brasileiro, é um pouco para provocar, assim, né? O pessoal que está começando aí, para ver como que a gente tem que conversar com o campo. Fazer uma dissertação e deixar ali, e não fazer essa dissertação conversar com o resto do que está acontecendo no Brasil, faz com que a gente só tenha esses retratos muito segmentados, né? A gente não avança coletivamente quando a gente não trabalha nessa relação com o campo. Bom, mas eu estou um pouco adiantando aí algumas coisas. Aqui, e me desculpem porque essas lâminas são completamente sem nenhuma sedução visual, né? Para um curso de audiovisual é muito chato, mas eu não tive tempo de... Não sei fazer, não tive tempo de pedir que alguém fizesse mais bonitinho. Estava dizendo para o Guilherme e para a Flávia que grande parte disso aqui eu fiz especialmente para vocês, tá? Tem coisas que eu não tinha sistematizado, não tinha assim... Opa, vou fotografar. Já tá no teu computador, Flávia. Depois tá vindo escuro. Quem foi que eu disse que eu vou deixar as lâminas? Depois tu leva. Ih, então vou fotografar. Boca do print. Bom, assim, ó, quando eu passo para esse outro quadro, sem graça nenhuma, estou tentando mostrar para vocês o que aconteceu na América Latina até o início dos anos 90 e que tiveram algum impacto no Brasil, tá? Também estou considerando como tradições. São tradições um pouco mais novas do que aquelas internacionais, mas elas dialogam muito com o quadro anterior, tá? Muito. Em todos os sentidos aqui tem conversa com os autores americanos e europeus, tá? Então, assim, na América Latina, o que aconteceu? Tem uma corrente que a gente pode chamar de consumo cultural, que está encabeçado pelo Garcia Canclini, Nelson Garcia Canclini. Não sei quanto vocês discutem ele aqui ou não, mas é um argentino que se radicou no México fugindo da ditadura argentina, assim como outros teóricos, né, das ditaduras aí que nos antecederam. O Garcia Canclini, ele é formado em filosofia, mas ele tem um trabalho todo ligado à sociologia e antropologia. Ele começa analisando a arte, vai para o artesanato e chega finalmente na comunicação, na indústria cultural. Normalmente o caminho é esse, né? Assim foi com Renato Ortiz aqui no Brasil, né? Começa analisando coisas importantes e acaba na indústria cultural. Estou só brincando, né? Mas assim, não tem como analisar a cultura nacional de um país sem chegar na indústria cultural, né? Tanto é que ele escreve aquele livro super interessante que é A Moderna Tradição Brasileira, onde vai analisar a telenovela, né, a ficção, porque ele chega num momento que não tem como ignorar a telenovela, né? Então, o Garcia Canclini propõe essa perspectiva. Depois eu vou escolher daquelas linhas aqui para comentar. No México também tem um teórico muito importante que parte da minha formação em metodologia eu fiz com ele, que ele trabalha com a ideia de frentes culturais.
E ele analisou por muito tempo telenovela. Depois ele achou algumas coisas mais importantes que a telenovela, meio que rejeita o que ele fez um tempo atrás, né? Ele diz que nunca estudou recepção, mas isso não é verdade, porque todo esse quadro que eu mostrei aqui foi que ele produziu essa metodologia a partir da análise de telenovela. O Valério Fuenzalida, que foi esse que eu falei para vocês, que disse que a teoria da comunicação hoje é a teoria da recepção, né? Ele trabalhou numa perspectiva da recepção ativa, educação para os meios, tem uma perspectiva mais pedagógica. O Martim Barbeiro, né, que foi um espanhol naturalizado colombiano, traz a questão do uso sociais dos meios, né? O livro mais importante dele é o de los medios a las mediaciones. E do México também veio o Guilherme Orozco, que como o Klaus Jensen, e aqui eles conversam muito, ele traz o enfoque integral da audiência. O Guilherme Orozco também foi meu supervisor, eu fiz uma bolsa sanduíche com ele no México, tá? Então, os dois últimos, não. Daqui praticamente, eu só não trabalhei com o Fuenzalida, todos os outros foram, assim, meus mestres, né? São ainda. E o que eu podia dizer para vocês aqui, assim, bem importante? Vou escolher um de cada um. O Garcia Canclini, ele tem um texto muito legal, que se chama "O Consumo Serve para Pensar", que na verdade é uma frase de uma antropóloga inglesa, a Mary Douglas, que ele toma assim como um título para desenvolver. Ele traz 6 teorias que estudam o consumo e diz nenhuma delas entende o consumo integralmente. Aí ele propõe uma teoria sociocultural do consumo a partir da articulação dessas 6 teorias, tá? Que é uma teoria econômica, teoria política, teoria social, teoria antropológica e a psicanalítica. Ele junta todas e diz, bom, se vire, porque na verdade ele nunca fez empiricamente nenhum trabalho com essa proposta, né? Eu tive um doutorando que enfrentou e articulou quase todas as teorias para enfrentar uma questão lá. Então eu acho que ele chegou bem perto do que o Canclini sugeriu. O Roy Gonzalez, ele junta Bourdieu com Gramsci e trabalha essa relação dos meios de comunicação com das audiências com os meios de comunicação. Ele tem um trabalho extraordinário no México, que ele aceitou o desafio do Ministério da Cultura para vasculhar a cultura mexicana na década de 90. O que ele fez? É um trabalho grandioso, pouco conhecido no Brasil. Ele foi às 10 principais cidades mexicanas, desde 1900, né? Desde 1900, ele só interrompeu na época da Revolução Mexicana. Foi de década em década, analisando a oferta cultural dessas 10 cidades, vis-a-vis com histórias de família. Como é que essas famílias consumiram a oferta cultural de cada cidade. E para isso ele foi no mapa urbano dessas 7 décadas que ele analisou, 7 décadas, e foi localizando assim, na década de 1910. O mapinha era uma coisinha assim, né? Guadalajara, seria uma das cidades que eu me lembro. O mapa, a mancha urbana era assim, daí foi localizado ali, as igrejas eram 8 campos. O campo religioso, o campo educacional, o campo do ócio, onde entravam até bordéis, o campo da saúde, 8 campos a la Bourdieu, e década por década, como é que a mancha ia aumentando, ia crescendo e a oferta cultural ia se deslocando, né? E para saber como é que como é que 10 famílias de cada cidade se relacionavam com essa oferta e como é que isso modificava os hábitos culturais dessas famílias. É um trabalho fantástico. Acho que eles levaram uns 10 anos fazendo esse trabalho. Muito legal. Aí eu estava contando para a Flávia, né, o resultado desse trabalho todo, eles colocaram à disposição de cineastas, de escritores, de poetas, de músicos, para
usarem esse material criativamente, né? Para fazerem filme, para escreverem romances, para fazer poesia, música, etc. É um trabalho muito legal. Depois eu fui a Exalida. Ele estava ligado, durante a ditadura no Chile, estava ligado a uma ONG, uma ONG de resistência cultural. E aí ele trabalhava com recepção dos meios, mas de uma maneira assim, para educar para os meios, né? Teve uma época que as teorias diziam assim, nós precisamos educar os receptores, eles são muito inconscientes, são muito levianos, muito ingênuos, a gente precisa ensinar eles a serem receptores, né? Então tinha uma coisa moralista, assim, né? Eu até hoje eu não sei se isso é legal ou não. Sabe? Às vezes eu fico pensando assim, que legal ter um projeto de ir para as escolas, não ensinar, mas sabe, dizer como é produzido, né? Não ensinar a interpretar. Não ensinar, né? mas conhecer como é que se faz um filme, como é que se faz uma novela, como é que se monta um telejornal, um pouco desvendar os intestinos da produção, né? Mais do que dar a ferramenta para interpretar, porque aí, segundo os críticos, se tira o poder dos meios de dizer o que as pessoas têm que pensar e bota no educador o que as pessoas têm que pensar sobre, né? Então é mais ou menos na mesma lógica, né? E a gente sabe que nem sempre a escola é uma coisa saudável. Então, é uma perspectiva que sofre muitas críticas justamente por essa tentativa de querer ensinar as pessoas a serem receptores, né? Bom, o Martim Barbeiro também tem um trabalho muito potente, né? Ele montou vários mapas para se pensar a relação das pessoas com os meios e a teoria das mediações nasce dessa preocupação de pensar o que está entre, mas não entre assim como um filtro, né? Filtrando as coisas. O que está entre os meios e os receptores, mas como constituintes dessa relação, né? Porque às vezes tem gente que pensa que a mediação é um filtro, né? Uma coisa que filtra a comunicação, não. É tentar entender como é que a família funciona como essa mediação, como é que é a escola, como é que é a vizinhança, como outros meios, né? Ajudam a constituir esses processos de interpretação e apropriação dos meios. E o Guilherme Orozco, ele tem uma teoria chamada de multimediações. Não é nada, é bem pouco parecida com o que o Barbeiro fez, porque ele ainda está numa relação mais estreita das pessoas com os meios. Ele também é um educador, ele também está preocupado com as crianças e com a educação. Então, os estudos dele, pelo menos iniciais, são relação entre família, escola, televisão e criança. Segundo ele conta, quando ele estava terminando a tese dele de doutorado, que ele fez em Harvard, no mesmo departamento que criou a Vila Sésamo. Alguém de vocês viu Vila Sésamo? Então, como vocês são velhos! Então, o Guilherme foi para esse departamento, né? E ele, segundo ele conta, ele foi contra todas as hipóteses desse departamento, que os programas infantis tinham que ensinar as crianças a fazer as coisas. E a tese dele diz o contrário, né? Ninguém ensina as crianças, né? As crianças não é isso. Não precisa ter programa especialmente infantil para as crianças, porque as crianças aprendem com toda a programação. Então, assim, a hipótese desse departamento de educação era que Vila Sésamo era um programa educativo. E o Guilherme, a tese dele não. As crianças e todo mundo aprende com todos os programas. Bueno, alguma pergunta sobre isso? Comentário? Professora, eu queria entender aqui do México, que tem a Televisa, né, que é uma das maiores emissoras do mundo. E como que seria a correlação da Televisa com o PRI, que é o Partido Revolucionário Institucional? Porque reza a lenda, né, que existe uma coligação entre atrizes da Televisa com algum candidato do PRI para tentar mobilizar a população politicamente.
Então, como que os estudos de audiência e de recepção entenderiam isso? Eu vou ligar pro horóscopo e vou perguntar pra ele. Olha, do mesmo jeito que a gente lida aqui com a Globo. Aquilo é muito latente, assim, tipo... Mas o PRI já não está mais no poder, né? Hoje o Lopes Obrador é do... nem sei qual é o partido dele. Ele é tipo o Bolsonaro. O Lopes Obrador era da esquerda, né? Ou seja, ele tinha a mesma matriz da esquerda latino-americana, só que parece que ele está mostrando as garrinhas, né? Não está tão coerente com toda a questão, né? Como ele se mostrou para os eleitores. Mas assim, eu não saberia te responder, tá? Porque eu acho assim, ó, os estudos de recepção mais complexos, do meu ponto de vista, e eu não tenho essa experiência, é a questão da relação com a política, né? Porque ou se faz um trabalho pensando política assim, fora do período eleitoral, né? O Guilherme tem uma tese recém-defendida onde ele traz a questão política agora pré-presente no trabalho dele que não estava previsto, né? O Guilherme montou um projeto para pensar a diversidade e ele chegou à conclusão a partir da banca de quantificação que ele tinha que trazer dois elementos, não só a questão ideológica, mas a questão religiosa, né? Então assim, ó, quando a gente bota uma questão assim tão complexa, os elementos que entram na constituição disso são quase todos, né? E eu diria assim, ó, os estudos de recepção não dão resposta para isso. Se a gente conseguisse dar resposta para toda essa complexidade, Mas eu tenho uma pergunta que talvez ajude a responder, não sei, o que você falou. Quem deles que falou que novela, que estuda novela a partir do mesmo protocolo sempre? eu? Você. A vergonha, esse que era um deles. Não, porque A grande autora não, porque você fala assim, novela a partir do mesmo protocolo. Mas então, assim, apesar do mesmo protocolo, cada novela, por exemplo, da Globo, elas vão mudando segundo a questão política. Né? Segundo o momento político. nem sempre, mas sim. Essa é uma pergunta, então. Não estou afirmando, estou perguntando. Será que para entender essa especificidade mexicana de uma novela específica, você não tem que entender cada contexto político em relação... Ai, me perdi. Não, como é que é o nome? Não, que eu digo é porque assim, meu nome é Zé. Tem um filme que aborda essa questão da Televisa com o PRI e essa coligação de atrizes com a emissora, que chama Ditadura Perfeita, se eu não me engano. Que é uma questão que acontece. O Peña Neto, que eu acho que era o último presidente do México, ele era casado com uma atriz. E teve acho que mais 2 presidentes antes que também eram casados com atrizes muito famosas que estavam bombando nas novelas naquela época e que parecia, não sei se uma coligação entre governo e emissora. Me parece mais uma questão de cama, mesa e banho, né? Não sei, mas Eu tô brincando. se existe algum... Sim, eu realmente não saberia te responder, ou seja, é uma pergunta muito ampla. Os estudos de recepção, em geral, tem que fazer perguntas muito pequenas. Isso é uma das questões que regem esses estudos, tá? Para a gente poder entender minimamente, ou responder minimamente uma pergunta, nessa relação de receptores, né, com o produto ou com o meio, tem que ser uma pesquisa qualitativa, tá? Uma pesquisa qualitativa demanda um trabalho infernal, né, Guilherme? Fala para me orientando. É muito trabalho para a gente fazer em doutorado em 3 anos, né? Um mestrado, eu sempre, quer dizer, tento desestimular alguém de fazer um trabalho de recepção no mestrado, que vai ter 1 ano. Vai ter 1 ano para fazer. 1 ano não, às vezes é meses para fazer. Então, assim, quer fazer mesmo. No início eu aceitava. Hoje eu boto em dúvida, entendeu? Porque a minha experiência mostra
que às vezes fica meia boca o trabalho. Porque fazer um trabalho quantitativo sobre recepção não é tão difícil. Aplica um questionário, faz um percentual, apresenta um gráfico e diz tanto por cento, quantas pessoas. Isso é fazer um retrato, assim, um retrato sobre questões superficiais, basicamente. E, além do mais, sempre que a gente usa um questionário ou um instrumento fechado, né, fechado ou semi-aberto, ali está o que eu quero saber sobre. Não é que não seja assim, sempre eu quero saber sobre. Só que isso impossibilita que o receptor, que o entrevistado, vá dizer exatamente o que ele pensa sobre, né? O que ele sente sobre. Muitas vezes é o que ele sente sobre, né? Então, a pesquisa qualitativa dá essa oportunidade. Por exemplo, eu trabalhei com histórias de família, eu usei essa tecnologia do Jorge Gonzalez, né? Histórias de família. Trabalhar com histórias de família significa conhecer 3 gerações de cada família para saber como é que as heranças, as trajetórias, como é que esse receptor vai se fazendo, refazendo, que papel tem a família nisso, né? Eu levei, tem um livro publicado sobre isso, mas esse eu não trouxe para deixar, esse eu não trouxe, esqueci. Chama TV Família e Identidade. Nós trabalhamos uns 4 anos nesse trabalho, nessa pesquisa, tá? Porque, imagina, tu tem que entrevistar muitas pessoas, correlacionar as histórias, né? Cada pessoa tem uma história da sua família, né? O pai tem... Não tá vendo, viu? Eu trouxe na biblioteca. Mas então tem uma outra pergunta, eu sei que eu estou Deixa eu terminar. Então, assim, ó, a pergunta sempre tem que ser muito... Não pode ser uma pergunta assim, o que a Televisa... Tem que ser mais abrangente. Não, tem que ser mais curto alcance. Tá? Por isso que é importante que as pesquisas de recepção conversem uma com as outras, que os pesquisadores façam um pouco, o outro vem que faça mais um pouco, assim, tentar entender isso de uma forma coletiva. Porque fazer individualmente no mestrado ou no doutorado, a gente faz uma coisa muito curta, porque a pesquisa qualitativa dá muito trabalho. Eu estou com uma doutoranda agora, defendendo já primeiro, que ela menosprezou a questão do tempo, né? Ela está trabalhando 24 horas por dia para poder fechar a pesquisa dela, porque entrevistar ou fazer observação é só o início da história. Depois você tem que trabalhar, a análise te dá uma demanda de vai e vem, teoricamente, metodologicamente, assim, você fica meses fazendo aquilo, né? Então, não pode ser uma pergunta ampla, não posso tentar explicar um contexto muito amplo com uma pesquisa qualitativa. O que eu posso fazer é o que as pesquisas de audiência fazem, né? Isso aí, em época política, a gente tem esses trabalhos, né? Essas pesquisas de tendências e às vezes erram profundamente, né? Então, o qualitativo te dá mais possibilidade de compreender, mas também tu não pode fazer uma pergunta para explicar uma nação inteira, né? Então, assim, eu não saberia te responder, estou indo assim pelas bordas para te dizer que eu não saberia, não sei se alguém saberia. Tá? Minha pergunta então seria, se você quer estudar a recepção do mestrado, o que é uma coisa que é factível? Né? Porque você falou de pesquisa de audiência, né? Você também falou que é só interessante quando é um estudo mais em grupo, né? O que seria um passo inicial com uma pesquisa de mestrado que se dirigisse para depois, para um doutorado que tivesse essa coisa qualitativa? É assim, ó, se a gente leva em consideração o que a CAPES diz, o que é um trabalho de mestrado e qual é o objetivo do mestrado, que é se tornar um aprendiz de pesquisador, né? Ou seja, o mestrado é o primeiro passo para ser um pesquisador, né? Então, se o mestrado, se o entendimento do mestrado, que é esse aprendizado de como fazer, né? De questões metodológicas e do campo onde a gente está atuando, se a compreensão do programa e dos orientadores e dos próprios alunos, né,
for essa, que eu estou assim dando meu primeiro passo, qualquer exercício é exercício, tá? Quando meus alunos chegam todos cheios de graça, assim, né, no mestrado, quero fazer tal coisa. Eu digo, olha, todo mundo tem que dar assim, o que eu digo, tá? E ninguém não precisa concordar comigo, mas é assim que eu atuo, né? Todo mundo tem que ser apaixonado pelo seu objeto de estudo, tem que ter essa paixão, tá? Mas para mim é só um pretexto, para mim é só um pretexto para esse aluno aprender a ser um pesquisador. O que importa? É ele saber fazer e ele saber que ele está num campo, que ele não está inventando a roda, que ele tem que conversar com o que já existe no campo. Então, partindo desse pressuposto, eu diria assim, eu olharia o que existe defendido no Brasil, aí, na região aqui, sobre o meu assunto e iria dialogar com esse trabalho. Então, eu já partiria, ou eu me contraporia àquela época, aqueles resultados, ou eu iria retestar aquele trabalho, ou seja, eu dialogaria com o que existe. Porque aí é um super aprendizado, né? E conversa com o campo, e dá uma contribuição coletiva. Porque a experiência que eu tenho nesses 3 livros, estão vendo esse aqui, ó, esse verdinho e os 2 últimos, são análises dos estudos de recepção feitos em todos os programas de pós-graduação do Brasil por alunos de doutorado e mestrado. Tá? Então a gente analisa tudo que saiu. O Guilherme participou. Não está em peça ainda. Está saindo o volume 4. Agora. Está estourando por aí. Então, o que eu tenho lido são coisas muito frágeis metodologicamente. Frágil, assim, não dá para acreditar nos trabalhos, não dá para acreditar nos resultados, porque não tem o fazer bem. Ou seja, o trabalho empírico tem que ter um protocolo metodológico bem construído, né? Então, são tão mal feitos às vezes que não dá, aquelas afirmações são pífias, né? Então, como eu conheço a produção toda nos mestrados, eu reputo esse problema primeiro para os programas, né? Se a gente olhar, eu já fiz isso, se a gente olhar todas as disciplinas dos programas, nem todos têm disciplina de metodologia. E se a gente olhar quem orienta os trabalhos, nessa área. Meu Deus. Não, mas essa é uma crítica que eu faço no meu próprio programa, né? Eu já olhei todos os programas de todas as disciplinas de todos os programas. Primeiro, não tem, quase nenhum tem metodologia. O meu próprio não tinha e voltou a ter. Segundo, se tu olha os orientadores e vai olhar a aprovação deles, eles também não têm metodologia. Eles devem programas que não têm metodologia. E nunca fizeram pesquisa de recepção e estão orientando, né? É como se eu fosse orientar roteiro para vocês. Eu fiz roteiro quando eu trabalhava em agência de publicidade, né? Então, sabe, é uma questão da constituição do campo, não é culpa dos alunos. O programa não ensina a pesquisar, os programas, né? E os orientadores, tampouco. Porque eles nunca fizeram uma pesquisa empírica. E aí fica difícil, né? Até para, imagina, não conhece a bibliografia, não conhece as tradições. Por isso que precisa de uma palestra aqui para o trabalho. Não, assim, ó, eu estou dizendo isso, mas é na melhor das intenções, assim, no sentido de... não é só para ser chata, sabe? É para dizer que isso não é um problema dos alunos. O buraco é muito mais embaixo, né? Bom, eu vou passar a outra para chegar no que interessa mesmo, que é a tradição brasileira. Eu já estou meio que me adiantando, tá? Aqui, assim, ó, estou tomando meu próprio trabalho porque não tem outro trabalho no mercado brasileiro que se debruçou sobre a produção discente. Tá? Então, assim, ó, esse primeiro livro, esse verdinho, vou deixar tudo com a Flávia, tá?
Esse primeiro livro aqui foi um desafio feito pelo Horóscopo para mim e para a Maria Imaculada. Olha, eu estou fazendo o estado da arte latino-americano e quero que vocês me ajudem a fazer do Brasil. Nunca saiu o trabalho dele, a Imaculada nunca subiu e eu fiquei com a missão. Aqui tem os trabalhos defendidos no Brasil, em recepção, na década de 90. Tá? Eram muito poucos. Eram só 49. Aí eu depois, tem ali, ó, tá vendo ali, ó? Meios de audiência, a segunda linha. Anos 90, cinema não tinha nenhum trabalho de recepção de cinema. Entre 1.769 trabalhos defendidos em todo o país, só 11 se dedicaram à recepção. Tá? E nenhum ao cinema. O mês de audiência 2, que é esse senhor ali, tá? E aqui a gente chamou de emergência, porque era realmente quando começaram, né? Começou a chegar o Martim Barbeiro, começou a chegar o Canclini, quando começaram os estudos de recepção na pós-graduação do Brasil. Esse aqui eu chamo de consolidação, porque a gente já teve 10 anos de desenvolvimento de estudos, né? E, mesmo assim, de 5.715 teses e dissertações defendidas, só 44 levavam em consideração os receptores. E aí tinha os 7 trabalhos de cinema. Um mês de audiência, 3, que a gente chama de reconfiguração, aqui já está uma convergência midiática aparecendo. Os anteriores eram só os meios tradicionais, rádio, jornal, televisão, alguns de cinema, tá? Aqui já confundiu tudo. Aqui nós levamos meses para montar um protocolo, meses para dizer isso é recepção, isso não é, meses, muito trabalho. Então, e aqui, vocês viram que aqui diminuiu, são 6 anos, né, de 2010 a 15. Por quê? Porque aumentaram exponencialmente a pós-graduação, né, de 4 programas para 55, então assim, muita produção, né, e a gente precisava correr para não ficar defasado na nossa análise, né. Então aqui de 4.643 programas, teses e dissertações em 6 anos, 9 eram de cinema. Aqui só coloquei o cinema, né? 9 de cinema. E mês de audiência 4 que está saindo, né, que a gente chamou de continuidades e novos desafios, é porque está nessa transição, né, entre o digital, muita gente fazendo trabalho, né, nas plataformas, mas ainda tem continuidades, ainda tem gente só pesquisando televisão, sem pensar a convergência, né. Tem 11 trabalhos de cinema. Bom, e mês de audiência 5 é o meu atual projeto do CNPq, que vai até 2025. Estamos coletando os trabalhos de 2021 e 2022. Não sei nada ainda do que vai acontecer. Então, só pra, e esse marco zero, esse aqui, ó, foi fruto da última jornada de recepção. Não sei se vocês acompanham, o meu grupo lá da URGS é um encontro de pesquisadores da recepção que nasceu para ser local e se transformou em nacional cada quanto? De 2 em 2 anos. A gente começou a fazer só para... Tínhamos 4 programas de pós-graduação lá no Rio Grande do Sul, né? O Ensino fechou. Agora a gente tem 2 em Porto Alegre, 1 em Santa Maria, né? Então, era para ser uma coisa nossa ali, local, né? Tanto que se chamava Jornada Gaúcha. Mas daí saiu da imprensa, eu ficava sabendo e começou a vir gente do Nordeste, do Norte, daí a gente resolveu tirar o gaúcho aí, entrou uma revista e hoje eu não tenho mais do gaúcho, né? Então, esse trabalho aqui, essa jornada foi muito legal. Nós conseguimos trazer para essa jornada virtual os pioneiros dos estudos brasileiros, antes dos meios de audiência Zoom. Aqui veio a palestra do Luiz da Silva sobre o Jornal Nacional. Bom, os pioneiros do Brasil, a Undina Paixão Leal com a novela das 8. Todos os que inauguraram os estudos de recepção na década de 70, 80, a gente conseguiu, quase todos, trazer, para falar sobre os seus próprios trabalhos 30 anos depois.
Foi muito, assim, muito interessante. E esse livro relata o debate e tem um link com as palestras desses pioneiros, né? Gente, assim, muito importante, sociólogos, antropólogos. Nessa época tinha 2 ou 3 trabalhos na comunicação, o resto era feito em outras áreas, né? Educação, o Sérgio Bicelli analisou no mestrado em sociologia dele o programa da Érica Barbos, então realmente os pioneiros. Tá? Bom, então aqui eu trouxe um negócio para vocês verem. Aqui vou cutucar vocês, tá? No meio de audiências 2, né, que eram 7 trabalhos, a UNB fez 2 trabalhos e o que tá colorido são programas que têm audiovisual, tá? Ou curso de audiovisual ou linha de pesquisa, tá? Então, assim, ó, teve um trabalho da Unesp, a Unesp não trabalha com... Não tem linha de pesquisa no audiovisual e tampouco a área de concentração, né? A UNB fez 2 trabalhos, a Federal do Rio tem uma linha de pesquisa e a Unicinos tinha. De 2010 a 2015, 2 trabalhos na Federal de Pernambuco, 2 na do Rio e uma na Federal do Rio Grande do Norte. Eu estou mostrando isso para vocês verem que não tem continuidade. Os trabalhos são feitos assim, ó. Os trabalhos são feitos a partir na minha interpretação. Os alunos vêm com, eu quero fazer isso. E aí o professor vai lá e faz isso. É um jeito assim, aleatório. Os estudos de cinema os estudos de recepção de cinema não seguem uma tradição, não conversam entre si, não desenvolvem um campo. Eles são feitos aleatoriamente mesmo, assim, e às vezes não, e a maioria não é feito nos lugares onde poderiam ser feitos, que são onde tem linha de pesquisa pensando a recepção do audiovisual ou programas de audiovisual mesmo, como o de vocês aqui. Tá? Então, assim, ó, em termos assim de onde que é feito, né? São Paulo fez 3 trabalhos, o Distrito Federal fez 4, o Rio de Janeiro 4, o Rio Grande do Sul 3, o Pernambuco 2, Minas Gerais 2, o Rio Grande do Norte 2, Paraná 2. Ninguém cita ninguém. Um trabalho vai pra cá, um trabalho vai pra lá. Ninguém, se vocês olharem assim, não existe um estado da arte sobre os estudos da recepção do cinema para começar o seu trabalho. É feito, no meu ponto de vista, pelo desejo do aluno fazer sem uma tradição e sem uma conversa que poderia ser mais orgânica. Então, para vocês verem aqui, ó, os programas que têm dedicação exclusiva no audiovisual, vocês aqui na linha de pesquisa História e Política do Audiovisual. O da UF na linha de pesquisa Histórias e Políticas. O da USP em 2 linhas, História, Teoria e Crítica, Cultura Audiovisual e Comunicação. E o da Unicamp não tem nada que diga respeito à recepção. Nada, nas linhas de pesquisa, tá? E aí, assim, ó, a linha de pesquisa de vocês tem lá, ó, recepção em vermelho. A da UF tem lá, ó, os estudos da recepção da festa. Recepção da festa é foda. E a da USP tem recepção lá, né, perdidinho ali entre parênteses, ali, né, meio envergonhados. E o da Unicamp não tem nada. Então, assim, ó, eu trouxe isso assim, um pouco para chamar a atenção, né, de que poderia estar e não está, mas não é só vocês. Né? Não existe essa problemática, embora nas linhas seja apontado, né? Mas não são desenvolvidos trabalhos que vocês viram ali, né? No quadro anterior, onde fazem estudos da recepção de cinema não é nos lugares onde se estuda cinema. Portanto, os professores que estão orientando esses estudos, eles não conhecem o cinema, assim como eu também não conheço, tá? Eu me aventurei numa questão teórica na minha última pesquisa, que resultou nesse livro aqui, ó.
e já comento ele, tá? Então, para orientar um trabalho sobre recepção, o orientador tem que conhecer minimamente a linguagem do meio, né? Ou o funcionamento, ou a política, ou a tradição dos estudos, porque senão vai dificultar o trabalho do aluno, né? Claro que o aluno pode ir atrás, né? Mas assim, esse conhecimento é preciso estar na base, né? Então eu diria assim, ó, onde os estudos de recepção de cinema deveriam ser feitos, porque tem conhecimento para isso, é nesses programas. UFSCar, UF, USP. Seria uma grande contribuição para os estudos de recepção de cinema. Eu acho que essa aqui é a última lâmina. Não. Aí, aqui está a relação dos estudos que eu estou falando para vocês, tá? Eu só vou comentar coisas para vocês assim que pode ajudar, né? A última coluna é o enfoque. O enfoque é a abordagem dos estudos, tá? Sociodiscursivo e sociocultural são as nossas duas categorias que a gente usa no mês de mensagem, no mês de audiências, tá? Os estudos socioculturais são aqueles que vão para pensar o contexto de recepção, né? Tributário dos estudos culturais. Os sociodiscursivos são aqueles que, bom, e aí para isso é observação, é etnografia, né? E os sociodiscursivos são aqueles mais ligados às teorias dos discursos, né? Ou a semiótica, ou a semiologia, ou até a análise do discurso, né? E ficam bastante nas entrevistas, não vão às práticas, né? Então, os estudos de recepção, eles são mais potentes quando a gente consegue não só entrevistar, como observar. Porque as contradições que existem entre o que a gente diz e o que a gente faz são muitas, né? É só a gente pensar como é que a gente atua, né? Eu digo o que eu digo, eu não faço o que eu faço, né? Ou seja, isso também vale para pesquisa, né? Por quê? Porque tem toda uma relação, né? O entrevistador vai perguntar, eu preciso dizer o que ele está querendo que eu diga. Tem toda uma discussão sobre como é que funcionam as técnicas, né? de coleta de dados, né? Então, o ideal no estudo de recepção é usar o máximo possível de técnicas para a gente ir cotejando as respostas com as práticas, o que se diz, como a gente se desdiz, né? Às vezes, uma única entrevista existe contradições, a gente tem que fazer outra entrevista. Bom, uma série de problemas, por isso que as perguntas têm que ser bem restritas a um âmbito, né? E esses aqui são os estudos de 2010 a 2020. Aqui tem uma comportamental que eu assinalei ali em vermelho, porque os estudos comportamentais são aqueles dos efeitos ou das influências, são aqueles mais mecânicos, né? E que a gente admite de vez em quando a gente bota no corpus quando tem uma coisa interessante, assim, né? O assunto é interessante, então para não ficar fora do corpus, a gente admite os comportamentais quando é uma coisa muito nova. E assim, ó, os trabalhos vão da cinefilia, vão para consumo, streaming, vão para salas, vão para o ambiente. Assim, eles são realmente, eles pipocam. Assim, não tem uma... Eu acho que o único curso que tem um pouco mais de âmbito, assim, de continuidade, é o da UF, né, que eles estudam os espaços de cinema, lá no João Luiz, né? Vão para os espaços de cinema, vão pegar as histórias das salas de cinema nos bairros, uma coisa mais da sociabilidade. Mas eles não chegam na recepção do filme. Por isso que eu tenho essa história de filme cinematográfico, tá? É aí que eu vou chegar. E aí que eu vou terminar a conversa, tá? Mas antes disso eu quero dizer para vocês assim, ó. De 2000 a 2009, quem foram os sujeitos estudados? Principalmente os jovens, mas também empregadas domésticas e idosos. Muito por questão do que filme foi analisado. Tá? Em geral, os estudos de recepção fílmica, como eu chamo, tá? E porque depois eu digo por que eu chamo assim, é o filme que determina o que eu vou perguntar. O estudante quer saber o que pensaram lá naquele filme lá sobre a que horas ela volta, né? Então tem duas dissertações que é sobre esse filme.
não conversam entre si. Os resultados de um não foi tomado em consideração no outro, né? Então, para trabalhar como campo, o ideal seria assim, bom, eu vou articular meu trabalho, né, com outro trabalho, para a gente avançar junto, não existe isso. Então, em geral, o interesse do pesquisador é sobre um filme. É um filme que define o que eu vou pesquisar. Não é o interesse do receptor. Geralmente, parte do né, eu quero saber o que esse filme resultou, né? E às vezes é um filme, assim, lá no meu programa já teve uma aluna, assim, que foi um documentário que foi visto por 10 pessoas. Ele fez uma dissertação sobre esse filme, sabe? E assim, por mais que ele dissesse assim, puxa, isso é um interesse muito particular teu, esse filme não teve nenhum impacto, porque ele está interessado no filme, não o que aconteceu com as pessoas, né? Não teve jeito, e ele queria analisar aquele filme. Então, uma das coisas que a gente tem que pensar nesse âmbito é assim, o que esse filme, o que esse gênero está repercutindo no âmbito da audiência, né? Bom, e outra coisa assim dos públicos é assim, ó, vou entrevistar adultos. As interpretações não tem nenhuma possibilidade, é um adulto, é um jovem adulto, é um velho adulto. Isso tudo faz diferença, né? Então, assim, as pessoas são quase uns ETs como sujeitos, né? Bom, as temáticas, né? Eu vou pular ali os aspectos metodológicos. As temáticas são geralmente os processos identitários e a importância da subjetividade. De 2010 a 2015, então, continuavam os jovens, adolescentes, crianças, mas também incluídos cinéfilos, usuários das redes, né? Mas pouca atenção às práticas que envolvem o cinema, né? As temáticas eram o cineclube, cinefilia, cinema e história e política, cinema e educação. E a agenda, né? Isso é importante. O que o nosso grupo recomenda? Mais atenção às práticas dos receptores para além da relação com o filme, porque isso vai modificando a interpretação e a apropriação do filme, né? A gente sai do cinema, o filme começa, a interpretação começa a acontecer a partir do diálogo que eu estabeleço. Porque a primeira coisa é a minha interpretação, mas se eu falo com alguém que entende de cinema, ou alguém que não gostou do filme, essa constituição da interpretação, ela vai circulando, né? Por isso que é importante a gente ver o que acontece depois da saída do cinema, né? E também aumentar o interesse por filme comercial, né? Por filme que tem mais impacto na audiência, no sentido de circulação, né? Porque, em geral, como o cinema, por exemplo, eu posso dizer uma bobagem, tá? Ainda tem aquela aura, né? O cinema, de autor, coisa e tal. Quem vai para a recepção ainda está com essa tradição, né? E, portanto, escolhe filme de arte ou escolhe um filme de pequenos nichos, né? Que traz alguma contribuição, mas não está indo onde sociologicamente poderia ir, né? Isso aqui nem vou ler porque eu estou cansada. É assim, né? Como é que vai mudando o interesse? Eu vou deixar esse material com vocês, aí se vocês se interessarem Bom, isso está nos livros, eu vou ficar por aqui, tá? Bom, e é isso. Se precisar, eu volto eu nem sei quanto tempo eu falei, nossa. Eu também não, porque deixa eu ver. Eu achei que fosse um rescate. Se bem que a gente já interrompeu. Não necessariamente com respostas. Eu tenho uma pergunta. Dentre essas pesquisas analisadas, nenhuma tentou pensar primeiro no público-alvo e depois nos filmes, por exemplo, vou acompanhar certo grupo e eles vão assistir certos filmes e aí eu quero entender. Teve assim, ó, teve um trabalho da Ceissa, não sei se vocês conhecem a Ceissa, ela está em Goiás. A Ceissa, ela fez na UF. Acho que sim. Ela foi no Socino, não sei quem é. A Ceissa, ela estava interessada no público idoso. E aí ela foi... a Ceissa é essa moça bonita aqui, muito bonita. Depois eu falo um pouco desse livro, tá? A Ceissa, ela estava preocupada com a sociabilidade de mulheres de idosos que frequentavam um grupo de idosos
E nesse grupo passavam vários filmes. Então, assim, ela trabalhou com vários filmes que eram aqueles que eram mostrados para os idosos. Teve um outro trabalho, bom, eu não vou lembrar dos autores, tá? Mas teve um trabalho lá da Unicinos, que estava preocupado também em dois espaços. Uma ocupação, onde tinha uma ocupação, né, urbana, onde tinha um cineclube e ali passavam vários filmes e ela acompanhava o debate, porque era um debate político, né? Passavam filmes que tinham um cunho político e uma maneira de conscientizar através do debate a partir de filmes, né? E foi para um outro espaço que era de cinéfilos. Então ela comparou assim quem é que estava mediando, né? Num eram agentes sociais, no outro eram críticos de filme, né? Na periferia. Então ela estava preocupada com as mediações, quem é que mediava cada debate, com a função de cada mostra dessas, e preocupada com esses públicos, né? Um de cinéfilo, outro de planos de espaços urbanos. Assim. Então tem alguns trabalhos que partem do receptor, e aí são os filmes que vêm, né? Agora, uma das coisas que eu aponto no mês de audiências 4, que o capítulo de cinema, por consequência desse meu interesse recente pela recepção de cinema, que eu acho muito difícil, eu acho que é um objeto bem difícil, eu estou aprendendo ainda, né? Mas eu esqueci. Ah, sim, eu fiz um quadro, tipo esses aqui, para mostrar que os estudos de recepção de cinema que eu tenho analisado não analisam pouco os filmes. Analisam pouco os filmes. Então, assim, quando a gente faz um estudo de recepção, a gente não pode ficar só no que o receptor diz. A gente tem que analisar, de alguma maneira, por algum instrumento, o que esse filme está dizendo, ou o que esse conjunto de filmes está dizendo, para eu entender minimamente o que eles estão dizendo sobre, né? Mas, em geral, os filmes as pesquisas são assim, é o que eles dizem sobre os filmes, mas eu não analisam os filmes, né? Os poucos que analisam, e aí está nesse artigo, né? Tomam coisas assim muito estranhas, assim, eu diria quase impalpáveis, né? Um analisou rizomaticamente como é que as emoções são construídas. Para mim não é muito palpável isso, né? Será que os receptores vão rizomaticamente responder? Entende? Assim, não existe uma conversa entre a análise fílmica e as respostas, né? Teve outros... Então, assim, ó, quando analisam, são coisas muito frágeis. E aí que eu acho que esses lugares como os de vocês aqui, que sabem analisar filmes, né, poderiam contribuir muito com os estudos de recepção de cinema, né? Porque vocês têm instrumentos de análise, né? Que poderia dar mais consistência para conversar com o receptor. Né? Então, parte desse... o que me levou a esse livro, tá? Que eu tento responder em parte. Aqui vocês viram, né, espectatorialidade, né? Essa palavra horrível que circula nesse ano, espectatorialidade. Muito feia, né? É uma tentativa, né, de pensar esses processos de recepção, né? A partir do âmbito do cinema. E comecei a ler sobre. Isso serve para qualquer coisa, né? É uma categoria tão ampla, tão esgarçada e tão apropriada de maneiras tão diferentes pelos pesquisadores, que a minha ideia era aproximar essa noção de espectatorialidade que vem do estudo de cinema com os de recepção, que vem do campo da comunicação ou de mediação. Queria um diálogo entre esses dois campos que não conversam, né? Não conversam. E aí, a minha ideia era fazer uma pesquisa empírica para ir testando, especialmente a espectatorialidade, né? Mas daí veio a pandemia e eu não consegui fazer nada, né? Aí, e era um projeto CNPq, de o que eu vou apresentar de relatório se a questão era uma pesquisa empírica. Aí eu entrevistar as pessoas que lidam com esse conceito de espectatorialidade para ver como é que teoricamente eles trabalham, como é que metodologicamente eles trabalham, né?
Como é que eles se apropriam disso, né? Tem uns que, assim, tem definições melhores, tem outros que dizem, realmente é muito confuso. E aí eu peguei umas frases, assim, né, de impacto para introduzir, assim, tipo epígrafe, né? Deixa eu ver se eu acho uma, assim, que me dá uma certa satisfação, porque essa é a impressão que eu tenho, né? Que a gente faz pouca coisa com isso. Não significa que a espectatorialidade dê conta de falar de tudo, até porque ela é muito ampla. Mas é importante ter essa perspectiva para podermos relativizar um pouco as coisas e percebermos o grau de complexidade desse processo. Então, tem uns que defendem a ideia, outros criticam, né? Essa definição é dura, é difícil isso. Ela é super ampla, mas é importante. É bem importante. A Regina Gomes, né? O terreno é minado, mas para mim as pesquisas sobre a espectatorialidade são herdeiras dos estudos sobre recepção, que estão localizados num campo mais amplo e mais antigo. A contradição é assim, tem uns que dizem que esse conceito está ligado aos estudos de recepção, tem outros que dizem que tem aos estudos de cinema. Não existe um consenso sobre esse maravilhoso conceito. Eu quero investir nisso, sabe? Porque me dei conta que essa noção de espectatorialidade, ela está muito mais conectada com a noção de consumo cultural do que de recepção. Me parece que ele é muito mais amplo, mais ligado ao consumo do que à questão cinematográfica do que propriamente fílmica. E é por isso que eu faço essa distinção. Então, eu chamo de consumo cinematográfico, que envolve práticas, rituais, exibição, né, toda a preparação, e é mais do gênero cinematográfico, né, dos gêneros. E a recepção, filme, e a questão do filme para mim é mais ligada à recepção. Não que os estudos de consumo cinematográfico não possam chegar num filme, mas tem todo um preâmbulo metodológico e das práticas, né, para essa apropriação desse filme, né? Então, a primeira conclusão que eu chego para fazer esse diálogo não chamaria de recepção cinematográfica, chamaria de recepção filme, que tem um produto, e a busca da interpretação. E do consumo cinematográfico do cinema, dessa dinâmica maior, né? Então, até aqui eu cheguei. E até aqui eu chego também para falar, se quiserem conversar mais. Eu achei bom, porque eu ia justamente, a minha grande dúvida era entre recepção e espectatorialidade, mas você já acabou de explicar. Você quer falar, Vitória? Eu tenho uma pergunta. Até que ponto você pode individualizar uma pessoa, um sujeito, quando você está fazendo um estudo de recepção, como uma entrevista, por exemplo? Então, o Orozco foi meu co-orientador de tese, né? Ele trabalha com uma noção que eu acho confortável, não sei se tu vai concordar. Que é assim, isso não está escrito em lugar nenhum, foi numa palestra que ele deu lá em Porto Alegre, né? Ele entende assim, eu posso entrevistar cada um de vocês aqui, é o meu trabalho, tá? Cada um de vocês tem a sua subjetividade e a sua individualidade. Mas todos vocês pertencem a um segmento. Tá? Na medida que eu tenho entrevisto, eu posso estar entendendo um segmento mais amplo das mulheres do grupo que tu pertence. Né? Então, assim, o indivíduo mas esse indivíduo vive num contexto social que me possibilita, não posso afirmar, não, todo mundo, todas as Nildas pensam como eu, né? Mas assim, eu faço parte de uma geração, faço parte de um contexto social, de uma classe, né? De um tipo de formação. Então que essa palavra eu represento, né? Isso me representa. Eu não represento ninguém. Mas assim, tem muitas Nildas que têm semelhanças em alguns marcadores sociais que eu tenho. Então, tem subjetividade, individualidade, mas tem um segmento que pertence ao segmento. Então eu posso estar falando de ti, estou conversando contigo, eu estou falando com um grupo maior. E eu concordo com essa, né? Eu concordo com essa premissa dele, né?
Uma pergunta fácil, hein? É uma pergunta antiga, na verdade. Eu quero ver se tu me ajuda a me atualizar. Numa encarnação passada eu fui bolsista da Undina, lá no Rio Grande do Sul. Sério? Legal, o quê? Da Undina Fachel, que fez a leitura social lá na Vila das Oito. Que legal! Mas ela estava saindo já do estúdio de recepção e eu trabalhava lá no grupo que estava organizando a pesquisa dela de saúde reprodutiva, onde ela Sim. foi e tal. Eu tenho uma anedota sobre isso. Conta então. A Undina fez um excelente trabalho de recepção, né? Orientada pelo Rubem Olive, que vai abrir a nossa jornada lá. E aí, depois de um tempo atrás, ela abandonou, ela foi pra saúde, né? Anos depois, eu conversando com o Renato Ortiz, né? E ele faz um comentário assim, lamentável. Disse assim, a Undina é uma guria tão inteligente, não sei por que ela perdeu tempo estudando cinematografia. Acabou com a minha. Agora ela achou um assunto importante. Não, mas tinha uma questão metodológica, vou puxando da memória, isso é uma pergunta antiga, uma questão metodológica lá que eu fiquei vendo, fiquei super interessado nessa pesquisa do Jorge Gonzalez, que eu não conhecia e tal, mas na época, puxando pela memória, a gente estava fazendo essa tentativa de transição entre etnografia e uma pesquisa que fosse de entrevista, não era nem semi-estruturada, era entrevista aberta e depois categorizada e tal, e usando as coisas do Bourdieu na distinção. Então, era como é que a gente categorizava aquele negócio todo e fazia análise fatorial de correspondência depois para tentar fazer compor as disposições, né, do Bourdieu, né? A partir de práticas de várias áreas para ver como é que isso podia informar lá o outro objeto que já era saúde reprodutiva, sexualidade e tal, né? Mas vinha da pesquisa etnográfica da recepção, dizendo, a gente precisa mais, a gente precisa ir mais além do que o estudo local, né? E a gente achava aquela metodologia lá do Bourdieu, que a gente ficou estudando lá o questionário da distinção, excepcional, porque ele conseguia mapear uma quantidade de práticas não óbvias e dava umas respostas em vários campos, né? E a tentativa era fazer aquilo ali, aquele campo que a gente estava pesquisando, né? Bom, daí, isso é das minhas memórias, queria saber como é que isso se desenvolveu no campo da recepção. Mas daí, hoje em dia, que eu já não estou mais fazendo isso, eu trabalho na área de roteiro e tal, no cinema, a gente tem um problema duplo, vamos dizer assim, dois lados de um problema, que é em relação ao público, que talvez tu possa dar uma luz também para onde ir. Porque nos editais, a gente tem lá sempre o campo público-alvo. Muitas vezes eu já fui júri e tal. É um absurdo a resposta que tem. É tipo o que tu fala, é adultos. Classes A, B e C. Porque D e E não pagam ingresso. Então, é classes A. A pessoa não sabe, né, para onde está fazendo o seu filme. E por outro lado, as plataformas para quem a gente tenta fazer os projetos e tal, eles sabem coisas para cacete de dados que a gente não tem acesso. Então eu fico pensando assim, o Bourdieu teria um sonho delirante de ter acesso a esses dados que ele seria capaz de fazer com isso. E o que nós poderíamos ser, né, mesmo não sendo Bourdieu, o que seríamos capazes de fazer com isso, mas a gente não tem acesso público a esses dados. Então como é que a gente consegue, mas esses caras estão fazendo a gestão da produção audiovisual, né? Como é que a gente consegue lidar com esse problema da informatização da vida, né, e dos dados, metodologicamente, pensando lá no que os caminhos do Bourdieu já tentavam responder ao salto da etnografia para a sociologia? Olha, eu não vou saber te responder, mas assim, eu acho que a gente está num momento em que nós, da academia, temos assim, muito poucas possibilidades de lidar com essa base de dados, né? Como é que se chama? Essa base de dados infinitas, né? Então, assim, a gente não tem acesso a isso, né? A gente estamos mal começando a compreender os algoritmos, como é que funciona, né? Então, assim, existem algumas tentativas nos estudos de recepção no nosso campo que estão tentando pensar os algoritmos como mediadores, né? O próprio Cancrini acabou de lançar um livro, acho que tem uns 2 anos, Algoritmos Cidadãos, como é que é o nome do livro? Cidadãos substituídos por algoritmos. Então, assim, existem umas tentativas. Eu mesma comecei há algum tempo atrás a me interessar para entender os algoritmos e eu desisti. Desisti porque, acho que precisa de muita energia para a gente entrar nesse campo. Eu já estou aposentada, né, fazendo coisas assim
mais amenas, vou vir aqui falar com você. Mas eu acho que quem vai enfrentar esse campo necessariamente vai ter que lidar com essa questão dos algoritmos, da questão da inteligência artificial, né? Uma das coisas da agenda aqui que eu pulei, né? Essa agenda para pesquisar cinema ou qualquer outro meio, né? Tem que lidar com a questão da inteligência artificial, vai começar a fazer filme, né? Vai começar a fazer roteiro. Então, assim, ó, resposta, eu não sei. Se souber de alguém que sabe, me avisa. Tem alguns textos, assim, que dão algumas indicações, né? A Lúcia Santaella, que foi tua professora, né? A Lúcia Santaella publicou um artigo num livro lá do PPG-Com, até trouxe esse aqui do livro do PPG-Com. O livro anterior a esse, né? Lá no nosso programa, eu convidei ela para fazer um artigo sobre... publicar um artigo, né? Acho que ela não fez lá especialmente para nós, mas ela publicou um artigo sobre como as pesquisas de comunicação têm que tentar entrar nessa base, né? Na Big Data, né? Ou seja, necessariamente a gente vai ter que achar um jeito de furar esse bloqueio, né? Eu não sei se nós, da comunicação, temos suficiente formação para isso. Talvez a gente tenha que se aliar ao pessoal da sociologia, né, basicamente, porque acho que nem a antropologia também está meio perdida, né, pelo que eu tenho acompanhado, assim. Então, os estudos de recepção, para mim, estão num momento de super crise. O que a gente está fazendo, né? Essa possibilidade que a gente tem de fazer em 2 anos no mestrado, em 4 anos no doutorado, um trabalho de recepção que envolve uma multiplicidade de elementos, né? Sem ferramentas ou sem acesso a essas bases de dados, né? Eu digo para os meus alunos assim, olha, eu não queria estar na pele de vocês. Ou a gente vai fazer um trabalho, sério, a gente está num momento que a gente não sabe como fazer, como acessar, como problematizar, está todo mundo meio perdido metodologicamente, né? Então, assim, o que nós temos feito lá, né, no meu grupo lá? Há algum tempo a gente tem usado programas para análise de entrevistas, né? Tínhamos o NVivo, usamos o Iramutec, o próprio Guilherme usou muito bem na tese dele. A gente está buscando ferramentas de análise. Porque imagina, eu tenho uma experiência que eu tenho lá no Mobitel, né? A gente analisa recepção de telenovela nas plataformas. Imagina coletar dados, né, de postagem no Facebook ou no Twitter e analisar isso sem óculos, sem instrumento, né? Então, assim, o primeiro impacto que eu tive assim, com essa multiplicidade foi numa pesquisa que eu fiz, que até a Flávia falou aí. A gente foi trabalhar com jovens, uso de tecnologia para os jovens no Brasil inteiro. Não sei quanto tempo tem essa pesquisa, né? E a gente escolheu, o Facebook era a plataforma da época, né? A gente pensou, vamos coletar as postagens do Facebook, né? Ou seja, é a postagem da postagem da postagem da postagem. É infinito, né? É infinito. Quanto, assim, numa pesquisa empírica com pessoas, a gente vai fechando o cerco, né? Começa um questionário e vai entrevistando. Nas redes, a gente vai abrindo. A gente começa com uma postagem e acaba em 300 mil postagens, né? Então é um processo completamente inverso. A gente vai abrindo o leque quando a gente entra numa rede. Ao contrário das técnicas, a gente chegar no sujeito, no coração do sujeito, né? Começa com um questionário, depois observa, depois entrevista de novo, faz um grupo focal, uma discussão de grupo, a gente vai se aproximando. Na internet a gente vai se afastando. Na internet, como diz o meu irmão, na internet. Então, assim, eu acho que é um momento de completa crise metodológica, né? E completa crise de construção do objeto, né? Como é que a gente agarra esse objeto? Eu não tenho resposta. Mas esse artigo da Santaella, que está nesse livro, depois se tu precisar, a gente faz contato, eu te passo o livro, ou
Ou faça um xerox. Faça um xerox no teu bota no correio. Manda pelo correio. Bom, gente, diante dessa crise metodológica, eu acho que nós vamos ter que encerrar, porque já passamos um pouco da hora. Cada um vai para casa pensar na crise, jantar, comer, se refazer, pensar em possibilidades. Então eu queria agradecer a Nilda pelos todos esses dilemas. Gente, os livros vão para a biblioteca, então quem quiser olhar. Achei que era sorteio. Eu também.